Leitura do livro A Pequena Flor do Campo, psicografado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 3, A Lança do Centro Espírita. Algumas pessoas consideram que unir as mãos em defesa de uma ideia significa atingir o final de um processo evolutivo no campo em que operam. Isso as faz bloquear o recanto mental que poderia lhes fazer avançar com ensinamentos novos. Tais pessoas rebaixam o espírito a simples operário exposto à estagnação e pouco apreço dão à evolução, que exige constantes mudanças e rápidas passadas naquilo em que se empenham. São, no dizer de Jesus, os que fazem o que deveriam fazer e não o que poderiam fazer, pois avançariam velozmente se utilizassem o motor de propulsão desativado. Médios e doutrinadores de mãos unidas é alguma coisa, de almas unidas é tudo. Nelson Mandela, cansado de pedir e de explicar que os negros tinham direito à liberdade dentro do seu próprio país, sem jamais ser escutado, organizou um movimento armado, a que chamou de a Lança da Nação. Algo semelhante, embora de maneira pacífica, aconteceu a Gandhi, Luther King e Steve Biko, mentor da consciência negra, que adotaram a ideia de Henry David, exposta em seu ensaio Desobediência Civil, o qual incentivava a reação contra ideias injustas. Às vezes me parece que as pessoas precisam ser empurradas para fazer aquilo que necessitam ou que se comprometeram a fazer. Sem dúvidas, isso promove um desgaste da energia que poderia ser utilizada dentro da própria atividade do centro espírita e é responsável por desistências e desagrados, melindres e futricas dentro do ambiente de trabalho espiritual. Sob o argumento de que precisam sobreviver, do qual se servem para justificar todos os atrasos, faltas e desistências, algumas pessoas levam o desculpismo para dentro de uma reunião mediúnica. Outras, mais desavisadas, chegam mesmo a encarar o trabalho voluntário como aquele no qual o trabalhador vai desempenhar sua tarefa no dia que quer e chega na hora que lhe convém. Duas coisas parecem bem estranhas quando partem de pessoas que se dizem espíritas. Uma delas é o desculpismo diante da falta ou da negligência para com a oportunidade de serviço. A outra é o achismo, que consiste em emitir respostas inadequadas ou equivocadas devido ao personalismo ou à falta de estudo das questões doutrinárias, sejam elas científicas, filosóficas ou morais. Cabe ao doutrinador alertar a todos que o dueto disciplina e caridade é a senha de entrada e a regra utilizada nas relações do grupo, salvo em raríssimas exceções. Deve ouvir a desculpa do retardatário ou faltoso e lembrar-lhe de que Deus espera de todos nada menos que fidelidade no que foi acordado.
Infelizmente, em qualquer centro espírita ou doutrinador, enfrenta o problema da falta de médiuns destinados aos trabalhos do dia. Este detalhe é responsável por boa parte do seu estresse e da ineficiência que ronda as portas da oficina em que trabalha. Doutrinador com paciência curta precisa aprender a moderar sua vontade de chamar o faltoso e dizer-lhe, sem meias palavras: Deus é o mais ocupado de todos e, mesmo assim, trabalha sem cessar, sem jamais faltar a um só compromisso. Ainda não consegui demonstrar serenidade diante da negligência ao trabalho espírita. Sempre fico ao lado de Tibiriçá, nessas horas de avaliar a falta. Aprendi na cartilha dele que nem morto se falta um compromisso. No caso dele, como já é desencarnado, jamais faltou a um compromisso nesses 40 anos de convívio. No meu caso, disse-me ele certa vez, referindo-se à minha condição de encarnado, é deixar o corpo no caixão e comparecer ao trabalho. Como alguns médiuns haviam faltado à reunião por motivos variados, decidi escrever pequena mensagem para que fosse lida no início da primeira reunião dedicada a Hortência, a pequena flor do campo, como a chamei logo que soube de sua condição espiritual. Pensei no dueto, disciplina e caridade. A lança do centro espírita, estiquei o arco e lancei minha seta para o mundo das ideias. É assim que sempre faço quando quero pescar palavras. Sem demora, como um bumerangue encantado de algum lugar secreto dos confins do dicionário de algum poeta, as palavras chegaram como um rio caudaloso e prateado. Invadiram minha mente como um raio de sol penetra uma vidraça colorida de biblioteca, deixando em minha pele um arrepio e na minha mente um rodopio. Capturei-te, palavra. Se Deus quiser, sempre estarás comigo, disse. E tive a sensação de escutar um sussurro vindo do mesmo mundo das ideias, para onde havia tirado a seta. Sou tua. Desse namoro com o infinito resultou o seguinte texto, que foi lido na primeira reunião de Hortência, inserido posteriormente na coletânea divulgada pela editora M, sob o título O Homem que Veio da Sombra.